máximo para poder expandir a essas rádios a nível do país. Porque, afinal de contas, estamos a ver que essa democracia está sendo espalhada em todo o ponto do país através dessas rádios que têm abertura a toda a gente. A Rádio Despertar é que está a dar um tempo suficiente para poder as pessoas ouvir a realidade que se passa. A meio ao olhar desdenhoso, a mais ousada mídia ao serviço da verdade. Contudo, quando ouvimos e vimos sobre este julgamento, nos pareceu que certos jornalistas da nossa praça agem apropriando-se do direito de cometer crimes de abuso de liberdade de imprensa na maior das impunidades. Para estes jornalistas e para aqueles que neste tribunal os apelidaram de colegas, ter um comportamento criminoso na comunicação social passou a ser um direito. A ver, vamos, e não venham para cá dizer-nos que estamos a proferir ameaças. Silêncio. Por fim, o alívio e aplauso de quem se beneficia do rigor informativo. Eu fiquei 4 dias sem contato com quem quer que fosse e só comecei a ter contato na semana seguinte graças à pressão que a minha filha fez e porque a minha filha disse que haveria de recorrer a meios públicos para dizer que eu estava desaparecida. Eu acho que apareceu um artigo no jornal, acho que alguma rádio falou. Quando se diz aqui que foram usados meios de difusão, também muita coisa mudou a partir da difusão que foi feita a partir desses meios, porque foram os únicos meios que foram colocados à disposição para que fizessem passar a palavra em relação àquilo que era a violação dos nossos direitos. Rádio Despertar, Rádio Despertar, a marca da diferença informativa. Informação e reflexão, caminhando lado a lado. Este é o ponto de equilíbrio, onde o debate constrói conhecimento. Estamos de volta, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ponto de Equilíbrio, esta edição primeira do 7º mês do ano 2025. Estamos a caminhar a passos largos para o final deste ano. Já consumimos metade do ano, ou seja, consumimos 182 dias, faltam 183 para nos despedirmos do ano 2025. Muito aconteceu em 182 dias. O mundo político, o mundo económico e o mundo social de Angola, há factos muito interessantes que precisam ser olhados de forma diferente, ser interpretados de forma diferente. Mas sabe que para esta edição vai estar consigo na assistência técnica o René Agostinho, na redação está o Cavita Tilala, o António Fastos, está também o Pedro Calavre. Aqui na condução estarei eu, Horácio dos Reis. Mais uma vez sinta-se saudade nesta edição, a primeira do 7º mês do ano 2024. Sejam todos bem-vindos e hoje, aproveitando o tempo, vou começar já a saudar os nossos convidados que estão do outro lado. Como-se por si, Frei Angalo, seja bem-vindo e hoje vamos ter um programa extraordinário. Muito obrigado, boa tarde. Eu não sou Horácio Reis, o Manuel José. Hoje acertei bem o nome, né? O nosso custódio e o Tipilica que acabou por sair, e também os nossos técnicos, né? O backstage todo aí, e o grande auditório da Rádio Despertar, que por sinal parece que a Rádio Despertar passa a publicidade e continua a marcar muitos golos. Esta aqui é daquelas situações que nós, quando falamos, torna efetivamente o nosso compromisso, a nossa responsabilidade acrescida em ser da rádio mais ouvida, não só na capital do país, como também nos diferentes dispositivos de internet que existem um pouco pelo mundo. Os cálculos dizem isso. O mês desde janeiro que continuamos a liderar nas plataformas digitais, somos a líder da audiência das rádios que emitem também online. Frei, obrigado e também saúdo o Dr. Custódio, seja bem-vindo após a ausência na semana passada. É verdade, boa tarde a todos. Frei Angalo, os colegas aí dentro do estúdio, Tipilica e também, naturalmente, saudar os nossos rádios ouvintes, né? E os internautas, com certeza. E daqui a pouco vamos contar com o José Gama e também
está de volta o Chiplica Eduardo. Chiplica Eduardo, seja bem-vindo. Está com o microfone desligado, Chiplica. Enquanto o Chiplica vai melhorando. Agora sim. Hey. Boa tarde ao Frei. Parece que o Dr. Custódio vai tomar posse, não? Ou não? não vai tomar posse ainda. Foi sobre... Queres me arranjar problemas ou quê? Então... Foi sobre posição de agenda mesmo, só foi isso. Aqui os cálculos já estavam a ser feitos, o Dr. Custódio estava a caminho de Luanda para tomar posse. Então, Manuel José, seja bem-vindo. Boa tarde a todos e a todas. Realçar aqui a animação, o dinamismo do Frei Angalo, muito animado. Isso é muito bom sinal, muito bom sinal. Eu começo por si, Frei Angalo. Hoje vamos ter um programa extraordinário, tal como disse. Vamos analisar as propostas aqui colocadas sobre a mesa pelos nossos convidados. Vamos refletir a cada tema aqui colocado sobre a mesa. Acho que vamos começar pelo Chiplica. O Chiplica, começo por ti. O que é que propõe para a abertura de conversa nesta edição? Já não há mais o nosso ponto prévio. Não. Hoje não haverá o ponto prévio. O vosso ponto prévio vai ser a essência da conversa que vamos manter hoje. Há um fenômeno, não diria fenômeno, uma situação que tem a ver com a pré-campanha. Nós precisamos, a nível do ordenamento jurídico angolano, sobretudo a lei eleitoral e também a lei dos partidos políticos, regularizar ou regular a questão da pré-campanha. Porque estamos assistindo ultimamente, e sobretudo no MPLA, uma situação anormal, em que, por exemplo, estão realizando marchas em apoio a um candidato que está em fim de mandato. Portanto, todos os princípios legais e constitucionais colocam em causa a atual liderança enquanto presidente do MPLA, até porque está em fim de mandato. Então é necessário, e vai ser esse, no fundo, o ponto que vamos apresentar aqui, os meandros da pré-campanha, o seu início, os requisitos necessários para que se configure pré-campanha, quais são os meios e as condições impeditivas para os ditos pré-candidatos, em que momento é considerado alguém pré-candidato. Pronto. Teremos que definir isso e penso que será uma discussão interessante e, sobretudo, também a questão da utilização dos meios públicos. Neste momento que assistimos, a nível do MPLA em particular, portanto, é o partido que neste momento está a dar, iniciou a pré-campanha do ponto de vista interno e do ponto de vista geral, do ponto de vista das eleições gerais, de forma muito antecipada, porque assistimos não só às marchas, mas tudo está sendo direcionado para a propaganda política e não de informação institucional. Então, serão esses os aspectos que vamos aqui procurar definir, olhando para a necessidade... Chiplica, este elemento que elenca sobre a questão de regular a pré-campanha eleitoral, aquilo que a ciência política recomenda, que os políticos estão permanentemente em campanha. Como regular aquilo que são os propósitos políticos com aquilo que tu achas que deve ser uma espécie de um árbitro, um guia para a atividade política? Aqui terá que haver um filtro necessário. Por exemplo, o que é por exemplo, para quem está o partido no poder, o que é informação institucional, o que é propaganda. Portanto, esses requisitos a lei já define. Portanto, os momentos que vão ser exercidos, diferentes serão, por exemplo, quando existirem situações propriamente ditas, no âmbito da realização dos partidos políticos. Mas aqui o que estamos a pensar na definição
é mesmo essa separação, essa separação, o que é pré-campanha, porque o que estamos a assistir não é campanha propriamente dita. Por exemplo, no caso do MPLA, resultou de uma entrevista, muito menos uma entrevista desastrosa do próprio presidente do MPLA, em relação a alguém, a um militante, que o informou sobre a sua pretensão de candidato. Portanto, as marchas e a maneira como a propaganda está a ser feita é no sentido de que só temos um único líder e até há uma militante que chamou os pré-candidatos de assanhados. Portanto, está claramente a demonstrar que aqui não é uma propaganda propriamente dita. Mas, explica, não seria aqui estabelecer uma ponte para aquilo que é a estratégia política e pode ser até compreensível a forma como são usados os meios públicos para esta finalidade? Exatamente, é importante isso. Por exemplo, a nível foi Bocoio Balombo neste final de semana. As pessoas que estão, crianças na marcha, quer dizer, o trânsito parou porque crianças estavam também a marchar. Pessoas que nem percebem do que estavam a fazer foram empurradas à marcha. Portanto, o que estamos a propor é isso, é diferenciar mesmo. Acha que, sendo jurista, acha que é a altura de se estabelecer uma lei que regula esta atividade política? Não sei se podia constar na alteração da própria lei dos partidos políticos ou se podia encontrar uma legislação própria para disciplinar, disciplinar entre aspas, essa atividade das formações políticas? Sim, primeiro, em relação à lei geral, a lei orgânica podia definir e caracterizar isso, a interdição de certos atos e comportamentos dos políticos que são propriamente atos de campanha eleitoral, e depois internamente os próprios partidos políticos podiam também olhar para esta questão. Porque quem estiver no poder, quem vai ser candidato ou vai ser candidato pela segunda vez, terá muito mais vantagens em relação a quem exercer a estreia, porque ele já tem o domínio e pode misturar a atividade política propriamente dita da atividade de pré-campanha. O risco é muito grande e o MPLA está a demonstrar claramente isso. E podemos reparar que nos próximos anos, onde poderão existir múltiplas candidaturas, este problema poderá ser agudizado. Portanto, podemos ter conflitos internos a nível dos partidos políticos em relação a esta questão esta conduta de violação e de propaganda antecipada de quem estiver no exercício do poder. E para nós é importante, por um lado, em relação aos partidos políticos e, por outro lado, em relação às eleições gerais, definição disso tudo. Manuel José, aqui esse tema proposto pelo Chapelique Eduardo, o que é que lhe diz? Acha que merece essa atenção, aquilo que tem sido, principalmente nas últimas 2 semanas, o movimento político justifica, regular, ou a atividade política deve ter essa liberdade de desdobramento e os políticos devem estar permanentemente em campanha, no contacto direto com a sua massa apoiante e conquistar novas vontades? Bom, eu acho que o Chipilica Eduardo, em termos do timing, acho que deve estar equivocado quando diz que nas últimas semanas... eu aqui coloquei essa questão. Pois, sim, mas da forma como colocou, parece que começou agora. Não. Esse cenário descrito pelo Chipilica Eduardo acontece desde 1975. Por quê? Por causa de um aspecto que eu costumo chamar a atenção e tem a ver com aquilo que eu gostaria de sugerir aqui, que tem a ver com as premissas, o começo. É necessário, qualquer projeto, é necessário que haja aquilo que estou a chamar as premissas, os princípios, tanto as regras para se balizar comportamento dos entes numa determinada sociedade. Portanto, Angola começou mal. Portanto, essas premissas, nós podemos dar voltas, rodeios,
à conclusão. E a pergunta que eu sempre lhe faço quando levanto esta sim. tese, essas premissas que acaba sempre por definir e identificar como a essência de todo o mal que nós vivemos, não é possível recuar. Aqui recuar, estou a dizer, de outra forma, não é possível estabelecer uma correção e fazer uma correção da nossa conduta e da gestão do Estado angolano? Não. E eu também costumo dizer então, assim, senão, estamos condenados a viver sim, problemas. Sim. Enquanto o cenário for esse, mas não é possível corrigir esse cenário. Os personagens forem esse, não há como corrigir. Por quê? Uma questão simples. O Chipilica trouxe a questão do cidadão João Lourenço. Veja, eu tenho cuidado de ir trazer a terminologia de cidadão, porque eu não sei, aqui discutimos também quando falamos daquele tema da entrevista, ninguém sabe quando é que estamos em presença do cidadão presidente da República ou quando estamos na presença do cidadão presidente da maior força partidária do país. Porque não é possível. O atual cenário, ainda que façam leis, aquilo que sugeriu o Chipilica, não é, e não é porque o cidadão João Lourenço. Mesmo que fosse um outro, aqui mesmo no painel. É o sistema político, não, a cultura não é política. Possível. É a cultura política que se tem, que dizer, acaba por concorrer para esse tipo de práticas. Se o cidadão João Lourenço ele tiver diante, por isso é que ele debate muito, não acontecia com o presidente Zé Eduardo. Zé Eduardo também não falava para ninguém. Se o cidadão João Lourenço se deparar com um entrevistador, aquilo que o Frei Angalo mencionou, se encontrar um indivíduo astuto, quando estava a falar dos sofistas, um indivíduo astuto, ele fica aflito. Vai ficar aflito por causa da forma como ele encara. Porque você está diante dele, nunca sabes se está a falar com quem. E depois, do ponto de vista legal, você pode também prevaricar. Porque você não sabe se está a falar de quem. Tu podes errar. Aquela entrevista, quem é que esteve aí? Vamos partir do princípio que se aquilo foi no Palácio, acho que o funcionário é no Palácio. Se é no Palácio, o Palácio é casa da República. Portanto, ali é o chefe de Estado que estava ali. Mas havendo uma... Ele não pode falar. Manuel José, havendo uma lei, não acha que se poderia mitigar, poderia o cidadão ter instrumento de cobrança para que haja essa separação quando o Presidente da República está na condição de chefe de Estado, quando está na condição de Presidente do MPLA? Numa outra realidade... eu não sei como é que fariam com o presidente, com o cidadão João Lourenço. Nós vemos, por exemplo, em Portugal, se o Marcelo Rebelo de Sousa for fazer alguma atividade particular, ele não pode usar os meios atribuídos pela República, pelo Estado. Ele tem que tirar o seu... Nós vimos até quando Marcelo Rebelo de Sousa esteve aqui, em Angola, para se levaram à ilha, okay. Ele foi comprar banana, ele tirou o dinheiro do bolso dele, dinheiro dele. No nosso caso, por exemplo, não é possível. Veja bem, aguarda a segurança do Presidente da República como Presidente. É o GP ou o UG, não sei qual é a designação. Mas ele, se for a uma reunião, parece que às quintas, ou que há uma reunião no Kremlin. Kremlin, quer dizer, a sede na sede do nacional do MPLA. Kremlin na União Soviética antiga. Mas na sede do MPLA, ele vai ser guardado pela mesma guarda. Mas é a guarda do da senhor. República. Sim, mas não é guarda do MPLA. Está a ver a confusão? Como é que o senhor vai se dividir? Portanto, humanamente não é possível. Nem tem a ver com o senhor. Então, Agora, em relação às eleições... Mas ela está a falar a questão da pré-campanha, porque ela acha que já estamos numa fase... Não há pré-campanha. A pré-campanha começou... A campanha, pré-campanha não existe.
O que existe é mesmo campanha. A campanha começou em 1975. O MPLA nunca parou. E não para. E os demais também estão a entrar nesta onda. É só você onda. abrir a televisão. Os demais também estão a entrar nesta onda. Não, eles entram com, quer dizer, desfavorecidos. Eu não gostaria de estar na pele de alguém dos movimentos opositor na oposição para ao MPLA. Porque as regras são desfavoráveis para eles. Portanto, a campanha é permanente. Por quê? Porque se mistura. O partido é considerado partido-Estado. Aí já está mal. Portanto, Estado é uma coisa, partido devia ser outra coisa. Mas o MPLA, eles próprios dizem isso. Que é um partido-Estado. Não há como fazer a diferença, por exemplo, como há em Portugal. São uma espécie de irmãos siameses. Sim, não dá para dividir, para cortar. A campanha é permanente. Até PA faz sempre isso. Veja, eu sou jornalista há anos aqui nessa terra. Eu deveria falar também na televisão que dizem que é de todos nós. Mas não sei se é de quem. Mas você não fala. Não. Já me viu na televisão? Não, mas se calhar nunca... Mas por que eu não posso falar também? Portanto, as pessoas vão pensar assim, não, ele não quer falar. É bem possível que as suas opiniões não interessam. A TPA mas a quem? Não encontram interesse público. É minha televisão. Aquilo é sustentado pelo dinheiro que é meu também. Que é do contribuinte. Essa é a apreciação que tem. Não é assim, na lei, o Chipilica, os homens da lei aí. É assim que é. Televisão é de todos nós. Qual é o dinheiro que sustenta a TPA? Dos contribuintes. Então eu não sou contribuinte. Eu também sou dono daquilo também. Alguma vez já fez passar essa preocupação? Eu vou passar aonde? Eu tinha que passar lá mesmo. Na própria antena da televisão. Mas eu não tenho como chegar. Eu tenho amigos, tenho colegas, amigos na televisão. Eu digo a eles assim, você não fazia um convite porque é um dos programas, por que não põe lá? Eles só dizem, não me estraga o coisa, o meu pão. Quando as crianças... Agora que vai ser aumentado na hora dos 58%. Mas eu tenho que falar também, eu gostaria de estar aí na televisão. Para falar também na televisão. E uma coisa, portanto, aquilo que chamam, não é crítico. As pessoas dizem, vocês são muito críticos. Não é crítica, não. Eu também quero ajudar. Eu gostaria, por exemplo, que o presidente João Lourenço, o presidente José Eduardo Santos, o presidente Agostinho Neto, fizessem bem as coisas, porque o objetivo número 1, e o Horácio costuma colocar bem isso, qual é o objetivo de um governo? É criar condições políticas para o bem-estar dos cidadãos. Eu sou cidadão. Eu, quando faço uma que é chamada crítica, eu quero ajudar. Eu não sou inimigo do senhor. Mas como incutir quando faço a crítica... Manuel José, como incutir esse sentimento a um militante radical do MPLA para compreenderem que não é possível. O seu propósito é também de ver um país melhor? É só me deixar falar. Eles vão ver que... Mas ele vai encará-lo como um inimigo? Sim. Okay. A priori, antes mesmo de falar. Veja, só para terminar, Horácio. É mesmo para terminar? Eu estive a ouvir na vossa concorrente, numa rádio concorrente. Haviam 12 elementos ligados ao mesmo partido, o MPLA. Né? Um é o Valdir Cônego, quer dizer, o homem do momento, que está a ser empurrado para fora, lá na estrutura, já foi secado no Comitê Central, enfim. Por quê? Porque ele lá dentro, na estrutura, quer dizer, ele está a chamar que afrontou o presidente. Não, ele não afrontou. Ele só disse que o presidente do MPLA procedeu mal. Foi na contramão do estatuto. E ele mostrou o estatuto. Mas o indivíduo que estava a contracenar nessa rádio, né, que também é mesmo do MPLA, ele inclusive disse que eu não gosto da postura desse indivíduo. Ele até podia sair do MPLA, nos fazia favor. Só por mencionar uma coisa que ele acha que está incorreto. Por ter uma opinião contrária. E baseado em lei. Está lá, o estatuto do MPLA mostrou o artigo tal. E ele ainda pediu ao tal indivíduo para ler mais. Ele disse, você não lê. Hoje o Gama havia prometido que teríamos aqui também o Cônego, mas acho que não será possível. Frei Angalo, este primeiro tema, aqui sugerido pelo Chipilique Eduardo,
a questão de regulamentar a pré-campanha, mas aqui o Manuel José tem uma visão contrária, diz que não existe pré-campanha, o que existe é campanha. O MPLA é uma máquina que está permanentemente em campanha para fazer passar a sua mensagem, para incutir uma consciência política ao cidadão, aos seus propósitos. Que opinião o Frei tem sobre principalmente o momento que estamos a viver? Ao que tudo indica, se tivermos que monitorar as redes sociais, é possível notar um desdobramento mais acelerado do MPLA. Não é novo, e aqui as enchentes também aconteceram nos comícios de 2022, aqui em Luanda, mas os resultados depois demonstraram que aquelas enchentes não têm efetivamente reflexo direto no momento, no dia do voto, e parece que essa realidade voltou. Muitas províncias realizaram esses movimentos de apoio à liderança de João Lourenço, independentemente daquilo que já foi dito pelo Chiplique Eduardo, do presidente João Lourenço estar já aqui, como se diz, a queimar os últimos cartuchos. Olha, acho que aqui há uma coisa a compreender, né? Um partido político é como uma organização qualquer, é como uma empresa. Ele precisa de fazer marketing, porque senão, porque se trata de uma organização que trabalha para um público, ele tem que conseguir passar a sua mensagem. Honestamente, nunca consegui perceber o que é que chamam pré-campanha. Pessoalmente, eu acho que os partidos políticos devem ser mais ativos ainda. Aquilo que está a se ver é pouco. Devem ser mais ativos ainda e procurar conquistar mais espaços. Por exemplo, nós ainda estamos, ao menos a minha percepção é essa, acredito que meus colegas aqui de painel também partilham disto. Há bem pouco tempo estamos a ver aí as picardias entre os partidos da oposição. Sobretudo os novos partidos que vão surgindo, se pretendem como senhores do território, que vão vencer todos, vão ganhar todos, que são simplesmente fantasias. São fantasias. O que é correto pensar é que os partidos políticos deviam ter uma ideia, ou devem ter uma ideia, sobretudo como uma organização deve saber identificar as dores da sociedade no momento, naquele instante, e fazer-se intérprete desses sentimentos. Ou seja, um partido político sério, neste momento, deve estar focado em quê? Em perceber as dores da sociedade angolana e tornar-se intérprete e porta-voz desses sentimentos. E então, isto tem que fazer continuamente. Tem que fazer nas escolas, nas praças, mas continuamente enquanto existir como partido. Porque se, por exemplo, você faz... Aqui vamos fazer uma crítica, por exemplo, ao Bloco Democrático. O Bloco Democrático, vamos dizer, é um partido amorfo, que vai desaparecer se continuar assim. Portanto, ele é liderado por um professor, por um acadêmico de respeito, de respeito, respeitável, isso aqui não tem nada a discutir. Mas era muito importante que o Bloco Democrático despertasse desse sono, porque o Bloco Democrático, por exemplo, está a dormir. Não tem nenhum marketing, não tem nenhuma visibilidade. E não, se continuar assim, não vai sobreviver às próximas eleições. Deixa só ajudar o Frei. Frei, dá-me só uns segundinhos. Vou-lhe ajudar agora que falou do Bloco Democrático. Quando eu disse que eu não gostaria de estar na pele de nenhum partido da oposição. O Bloco Democrático é formado por elementos oriundos do MPLA. O tal professor que disse, renomado acadêmico, são todos oriundos do MPLA. São dissidentes do MPLA. E eu até acho que o Bloco Democrático é mais, como é que eu posso dizer? O regime aperta mais o Bloco Democrático do que a própria UNITA. Porque são pessoas que conhecem internamente. Conhecem as debilidades do regime. Acha que há um olhar diferenciado, sim, naquilo que é o desdobramento em 2008, só para terem noção, acho que é 2008 ou 2012, eleições. O Bloco Democrático... As eleições aconteceram em 2008, foi... É 8 ou 12, foi a FPD. Acho que foi com a FPD. Não estou bem ciente, mas... foi extinto. Sabe o que é que aconteceu?
Eles evoluiu foram para o lá, Bloco Democrático. depositaram lá o coisa, tal, os processos e tal, e depois foram chamados para o tribunal, dizendo assim, que aquelas, as capas estavam vazias. Eles pegam os processos e entregam. Depois de um tempo, eles chamam os membros do Bloco Democrático para dizer que as pastas estavam vazias, entregaram as pastas vazias. Okay. Veja bem. Sim. Vamos. Não, deixa eu só terminar. Vai acabar. Conclua, para não cortar não é para ajudar o Frei Angalo. O fio do pensamento do Frei Angalo. O Bloco Democrático, durante alguns anos, até mais ou menos 2017, ele realizava muitas atividades. Eu conheço bem o Bloco Democrático. Por quê? Inúmeras atividades do Bloco Democrático que eles realizavam, só aparecia um jornalista. Mas... E eles próprios vão dizer isso. Só aparecia um jornalista. Eles endereçavam convites. E a questão das redes sociais? E os jornalistas redes sociais não poderiam aproveitar. Redes sociais é mito. É mito. Quem me fala de redes sociais em Angola, pelo nível de acesso a mesma e tal, é mito. É um mito. Manuel José, existem estudos que as redes sociais também têm. Qual estudo? Vários estudos que foram feitos por organizações. Sim, explica. Só um ponto de ordem. Eu também estou no ponto de ordem. Mas tem que devolver a palavra ao Frei. Acho que a intervenção do Frei acabou por ser interessante. Não era para ajudar o Bloco. Deixa eu te explicar falar. Então. A interrupção para o ponto de ordem tem que ser específica. O Manuel já interromper o Frei. Tem que ser específico no ponto determinado. Então, mais específico do que o Bloco. Não estou entendendo o que explica. Está já aí para outras coisas. Não, o Horácio é que me perguntou. Eu fui para lá onde ele me perguntou. Eu estava a falar especificamente do Bloco Democrático. Podemos evoluir. Frei, explica. Vamos evoluir, porque temos outros temas a abordar. Frei, vamos a isso, Frei. Vamos a isso. Eu vou terminar, portanto, numa última conversa, numa última participação que eu tive na Rádio Essencial, que estava o Equiqui, eu dizia, por exemplo, comentando o caso da UNITA, eu dizia que a UNITA nessa altura, ainda neste momento, a UNITA está numa boa rampa, mas que não tem aproveitado suficientemente a rampa que tem. Ou seja, para mim, por exemplo, faço especificamente aqui, a UNITA deve ser um pouco mais agressiva em termos de marketing, okay? Porque está nesse momento com numa boa rampa e aproveitar o momento para se fazer conhecer. Porque a coisa importante é, se os partidos políticos se querem, por exemplo, ter visibilidade, conquistarem as pessoas, não os militantes, porque assim... A paixão do povo, a paixão, conquistar. Os partidos políticos devem pensar uma coisa. Eles têm militantes, os militantes, justamente, o militante é aquele que paga taxas, as contribuições, mas eles podem passar e devem passar a ideia que têm de governo e, portanto, as respostas que têm para os problemas atuais. Assim, eles vão conquistar também aquele segmento daquelas pessoas que não são militantes de partidos. Porque essa coisa é importante. O que está a falhar, por exemplo, no marketing dos partidos de oposição, neste momento? Sobretudo os novos. Pensar que eles existem para as eleições. Pensar que eles existem para, por exemplo, o seu candidato ser presidente da República. Eu acredito que isso é super errado num partido político. O partido político tem que ser intérprete das situações de hoje, para as quais deve começar a dizer quais respostas devem ser dadas. Vou colocar uma questão e gostaria que respondesse de forma muito resumida. E essa pergunta poderíamos depois, se calhar, agendarmos um debate para abordarmos isso com mais profundidade, que tem que ver com a qualidade do discurso dos nossos políticos. Ultimamente, os políticos parece que andam a dar muita cambalhota na questão dos argumentos e acho que há polémica, estamos a ter muitos Trumps em Angola. Não, exatamente, essa é uma questão, digamos, é uma questão pertinente. Eu tenho aconselhado por exemplo, quem fala comigo em off, porque tem alguns do MPLA que falam comigo em off, perguntam. Eu sempre aconselho a uma teoria chamada o Círculo Dourado, de Simon Sinek, um teórico da administração. O problema dos partidos da oposição é que não têm uma ideia
de gestão, não tem aquilo que se chama a sua razão de ser. A razão de ser de um partido não pode ser combater o MPLA. A razão de ser de um partido não pode ser combater a UNITA. E aí é perder tempo. Portanto, eles precisam de ter uma ideia sobre a situação atual do país. E o discurso deve ser a partir daí. Portanto, é aquilo que chama o porquê. Os partidos políticos devem primeiro ter uma razão de ser, o chamado porquê, para eles saberem como e o que transmitir. Muito Okay. obrigado, Frei. Então, Muito obrigado. Isso vamos agendar para uma edição, abordarmos com alguma profundidade a qualidade do discurso e principalmente se tivermos que nos ater àquilo que tem acontecido nos últimos dias. Os políticos vão tendo alguns pronunciamentos que têm suscitado muitos debates, principalmente nas redes sociais. Doutor Custódio, vamos rapidamente a essa questão que aqui foi colocada pelo Chipelica, de se regulamentar ou de se criar uma lei para regular a conduta dos partidos nessa fase muito antes do ano eleitoral. Já aqui ficou dito pelo Manuel José, pelos Frei Angalo, que não existe pré-campanha. O que existe é mesmo campanha. Qual é a sua opinião, doutor Custódio? Eu acho que isso, em certa medida, revela aquilo que foi a minha proposta de tema para a discussão, né? Que é o fato de que nós estamos a viver num país cuja governação ela é notadamente marcada por muitos paradoxos, né? E isso, evidentemente, cria um conjunto de distorções na forma como a sociedade, de alguma forma, todos nós, porque todos nós acabamos depois nos encontrar nessa teia, e depois nós já não sabemos mais o que é certo, o que é errado, e a gente vai empurrando só com a barriga, como se nós estivéssemos só a tentar sobreviver. E é assim que eu encaro o país. Essa questão é muito séria, realmente. Eu acho que é de lei, deveria ser de lei, que toda e qualquer campanha política devesse apenas ser realizada em época própria, de acordo com o plasmado, evidentemente, nos regulamentos, evidentemente, que depois são emitidos pela CNE e de acordo com aquilo que já vem na lei. Mas, infelizmente, a realidade no nosso país não é essa. Eu vou dar só um exemplo. O ano passado, o presidente João Lourenço visitou a província do Cuanda Sul, quando veio cá inaugurar o novo hospital. Ora, o que aconteceu? Pintou-se a cidade toda cheia de outdoors, né? Todos eles com dizeres notadamente marcados por uma campanha política. Os outdoors todos que foram espalhados pela cidade faziam menção ao partido MPLA. Desculpa, eu gosto de distinguir entre política e partido. Campanha partidária, não? Sim, a campanha partidária. Sim, com certeza. Sim, porque todos eles apresentavam o presidente João Lourenço, mas não nas vestes de presidente da República. Era nas vestes de presidente do MPLA, percebe, Frei? Com uma fotografia enorme, exaltando o partido, mais do que propriamente dando relevância àquilo que o presidente da República, enquanto chefe de Estado, foi lá fazer, veio cá fazer. E depois o que aconteceu? Quando o presidente foi-se embora, pasmem todos vocês, até hoje, todos esses outdoors continuam, né, ainda afixados nos painéis, enfim, publicitários. Né? Então, assim, a governação angolana é marcada por muitos paradoxos. De um lado, fala-se em respeito aos valores e princípios próprios do Estado Democrático de Direito, respeito à lei, fala-se de igualdade, fala-se de democracia, não é? Fala-se de respeito às liberdades fundamentais, como os direitos de manifestação. Ou seja, os discursos são sempre muito bonitos, mas quando nós olhamos para a realidade, há um contraste, um distanciamento muito grande neste sentido. E quem fala da questão eleitoral, tal como naturalmente o Chipelica aqui colocou, poderia também falar, efetivamente,
noutros problemas que eu particularmente identifico como paradoxos na governação do presidente João Lourenço. Ora, eu estive a analisar essa semana, e aí essa semana até é interessante falarmos sobre isso, porque foi a semana que culminou com 2 grandes eventos que o próprio presidente da República participou. Um foi a reunião, a conferência, a conferência do Gavi, né, que é aquele órgão mundial com competência para produzir vacinas. Outro é a Conferência das Nações Unidas Internacional, a quarta, que o presidente participou agora. Notem só, é interessante, nas duas conferências, o presidente da República esteve lá nas vestes de presidente da União Africana, mas no essencial, o que ele foi fazer foi pedir dinheiro. Está a ver? Foi pedir dinheiro a quem? Aos doadores internacionais, Doutor Custódio, aos países... Doutor Custódio, não é normal, dentro daquilo que é o objeto dos partidos políticos, realizarem essas atividades? Não estaremos aqui a levantar um falso problema nessa proposta colocada pelo Explica, já que, tal como se diz, o político deve estar permanentemente em campanha? Não. O político, olha, Horácio, não, o político, calma, Horácio. Campanha política é uma coisa. A campanha política, ela deve ser feita efetivamente no período eleitoral. Tanto é que na nossa legislação, a campanha política tem um período de 30 dias. Tá? Isso tem que ser de lei, Agora, o marketing político, as atividades político-partidárias, a inserção na sociedade, como, por exemplo, agora o presidente Adalberto Costa Júnior vai participar no dia 7 deste mês, próxima semana, numa conferência, né, onde vai poder falar da visão do Partido Unido sobre a economia. Isso é perfeitamente normal. E é isso que, de facto, nós, os partidos políticos, temos que fazer o tempo todo, que é permanentemente estarmos levando a nossa visão, tá? A nossa visão política, a nossa visão de país a médio, tanto bem como a longo prazo, por exemplo. Isso é perfeitamente normal. Por isso é que a atividade político-partidária ela é permanente. Só que a questão que se coloca aqui é quando isso se mistura com o Estado. E é aqui onde se assenta o paradoxo. É que nós não sabemos distinguir. Aliás, nem o próprio presidente da República sabe distinguir isso. Quando ele concedeu a entrevista no último mês ao Ernesto Bartolomeu, a dada altura, não sabíamos se ele estava a falar nas vestes de presidente da República ou se estava a falar nas vestes de presidente do partido, confundindo, inclusive, até mesmo os papéis. Ora, assuntos de natureza político-partidária, em meu entender, deveriam ser tratados eminentemente no partido. Muito obrigado. Uma vez que a entrevista estava a ser feita no Palácio, as questões que deveriam ser tratadas deveriam ser questões de Estado. Vamos ter que fazer Mas, infelizmente, temos graves e enormíssimos problemas. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas o Custódio... Muito obrigado. Muito obrigado. Só para encerrar. É mesmo para encerrar, porque vamos ter que aproveitar... Seria bom, Horácio, só para encerrar. Seria bom se, de facto, tanto do ponto de vista constitucional, bem do ponto de vista da lei dos próprios partidos políticos e dos estatutos e regulamentos dos próprios partidos, que houvesse essa distinção, é o que acontece em todos os países democráticos, essa separação entre líder do partido e líder tanto líder administrativo, né? Aquele que vai exercer a função, seja de presidente da República, governador ou qualquer outro. Mas, infelizmente, no nosso país, as coisas estão intimamente ligadas e é muito complicado dissociar isso. Muito obrigado. José Gama, seja bem-vindo. Aqui essa proposta do Chipilica. O que é que, por aquilo que já foi dito, o que é que gostaria de acrescentar, José Gama? Não tinha apanhado a proposta. A proposta do Chipilica tem que ver com a questão da regulamentação daquilo que ele chama de pré-campanha eleitoral. Ele acha que há aqui uma espécie de desordem, de um aproveitamento fora das normas éticas políticas dos partidos nesta fase. Ele acha que deveria haver uma regulamentação, deveria-se disciplinar as atividades dos partidos políticos nesta fase. Bom, os partidos políticos estão sempre em trabalho. Mesmo aqui na África do Sul, a gente vê os partidos estão sempre no trabalho, sempre a trabalhar e a mobilizar.
Ele não, às vezes não precisam esperar para as eleições, mas no caso da Angola, nós conseguimos ver que em ano eleitoral o MPLA, pelo menos um ano antes, ele avança já com a campanha e ele chama de pré-campanha, faz até a abertura da tal chamada pré-campanha eleitoral. Ele faz isso. E hoje está a beber do próprio veneno, porque ele vai realizar congresso em 2026. Já há pessoas a quererem se candidatar e ele está a dizer que não devem avançar. E os outros estão a dizer: não, isto é pré-campanha, não é campanha eleitoral, é pré-campanha. E ele está nesse conflito consigo próprio. Agora, eh, a campanha, a pré-campanha, de facto, a nível que estamos aqui a falar de quando acontece no Buempelá e quando acontece no próprio país. Eh, Ela, em época eleitoral, poderia ser, sim senhora, regularizada, porque o MPLA, sobretudo, que manda e controla, ele acaba por fazer tudo na chamada pré-campanha. Ele fica um ano, quase um ano, ou 6 meses na tal suposta pré-campanha, mobiliza todo o país e quando chega na fase da campanha, ele às vezes, oficial, ele até já nem precisa fazer, não precisa mais fazer nada porque já tem todo o trabalho feito, já faz inaugurações e tudo. Agora, o que nós devemos regularizar também é, na fase oficial da campanha eleitoral, o partido que está em gestão não deveria mais fazer, ou o líder deste partido, fazer inaugurações, conforme o MPLA faz. Ele faz inaugurações de hospitais, de escolas, etc. Para quê? Para o povo ver que ele está a fazer aquilo. Então, aquilo é uma campanha que ele faz. Ele usa o próprio Estado, já nessa altura, para fazer a publicidade daquilo que ele fez, até coisas que não é ele que fez. Portanto, em parte, esta proposta do Chipelica tem alguma razão de ser, pode ser, sim senhora, analisada para podermos definir o que é campanha, o que é que não é campanha, o que é que se deve ou não fazer em certos períodos antes das eleições ou ou em véspera mesmo de eleições. Isso também pode ser. Por exemplo, nós vamos entrar novamente dentro do MPLA. Lourenço não quer que os outros, ninguém se manifeste em termos de candidatura, mas ao mesmo tempo há um movimento de campanha, há um movimento disto de marchas, manifestações pela manutenção da sua autoridade, e aí nos panfletos está escrito: aquilo é uma marcha de apoio, manifestação de apoio. Apoio em quê? Ao líder. Aquilo que o presidente de Lourenço está fazendo dentro do MPLA também é uma campanha. Se estou a favor do meu líder, que já só lhe falta um ano dentro do partido, quase um ano para sair do poder partidário, para o mandato dele terminar. Se eu venho a fazer marchas de apoio, é apoio para quê? Para ele se manter no poder, para ele se afirmar no poder. Quem está de saída já não precisa de apoio nenhum dentro das estruturas. Se a pessoa está a sair, está a ir embora, o mandato está a terminar, precisa mais de apoio para quê? Isto que o Lourenço está fazendo no MPLA é campanha eleitoral. Visando José Gama é um analista e também é uma pessoa bastante atenta ao movimento político nacional. Não estará se investir num saco roto, fazer-se campanha nessa altura, quando se sabe, e com base naquilo que é a nossa Constituição, o presidente João Lourenço não tem alternativa para se manter na liderança do país. Terá mesmo de abandonar em 2027, salvo se houver uma alteração. Vamos lá, os imprevistos acontecem. Isso não estará a sustentar aquela lógica, aquela tese que ainda faz parte do desejo, da vontade do presidente João Lourenço de mais um terceiro mandato. Ou seja, para o terceiro mandato. Veja que o presidente Lourenço, dentro do partido, ele já não deveria mais concorrer. Ele realizou um congresso justamente para que ele possa voltar ainda a concorrer.
Ele tem um mandato na presidência da República até 2027. Está a mandar fazer marchas em seu apoio. Quer dizer, todas estas movimentações indicam-nos que a agenda do presidente João Lourenço não é de sair, é uma agenda de ficar no poder. Ele mesmo sabe que não vai poder ficar ainda depois de 2027, mas vai pelo menos querer ficar no partido e ser ele a indicar quem vai ficar na presidência da República. E há uma entrevista que ele faz à RTP no Palácio Presidencial, que ele diz que a pessoa que ele quer que fique é alguém que faça melhor ou igual a ele. É outro perfil que ele traçou. Então, o perfil da pessoa que ele quer poderá ser também um líder com características autoritárias. Lourenço avançou com um programa de combate à corrupção. José Gama, deixa-me só fazer uma pergunta. Acabou por aqui apontar um elemento que achei interessante e fala aqui da característica do perfil de alguém que poderá eventualmente substituir o presidente João Lourenço na liderança, tanto faz do partido e eventualmente também da República. Olhando para a estrutura dos dirigentes do MPLA, quem tem um perfil semelhante ao do presidente João Lourenço que acha que se encaixaria naquilo que está a dizer? Bom, mesmo que alguém tenha um perfil idêntico ao de João Lourenço, as pessoas não vão querer se mostrar, porque nesse momento, dentro do MPLA, o que eles não querem é um líder com esse tipo de atitude, características do presidente João Lourenço. Então vão querer um líder democrático, que seja democrata, aliás. Por quê? Porque os outros partidos estão a realizar congressos, estão a eleger líderes democratas. Então, a investir mais num gêmeo de João Lourenço é querer se prejudicar. Então, mesmo alguém que tenha esse tipo de particularidades vai se esconder ao máximo. E dizíamos que o presidente arranjou problemas sérios dentro do partido. Ele tem um programa de combate à corrupção e é acusado de ter excedido, de ter perseguido opositores internos. Então, ele vai querer alguém igual a ele para quê? Para lhe salvar. Lhe salvar em que sentido? Da narrativa, porque ele se coloca, se ele abrir o MPLA, democratizar o MPLA, a primeira coisa que o outro líder vai fazer é se distanciar destas práticas do presidente João Lourenço. Não acredita então, que o MPLA venha José Gama, não acredita que o MPLA venha se democratizar a curto prazo? Não acredita nisso? É um desafio, ele pode vir a se democratizar, sim senhora. Veja que os militantes do MPLA querem democracia interna. Já temos aqui Gino, vários candidatos ou pré-candidatos a quererem disputar a liderança. Quando assim acontece, quer dizer que as pessoas perceberam que o processo deve ser democrático. Por quê? Porque o país até hoje está a pagar um preço do MPLA não se ter democratizado, que é o facto de José Eduardo sair e avançar com um processo de escolha unilateral, em que ele não pôs o MPLA a participar. Ele fez uma escolha, escolheu o João Lourenço e o João Lourenço tornou-se líder. Então, hoje o país está a pagar esse preço do presidente José Eduardo dos Santos. Se ele tivesse aberto o partido, todos concorressem, mesmo até que o João Lourenço tivesse sido eleito, os militantes pelo menos saberiam, não, nós é que o elegemos. O presidente João Lourenço teria mais consideração aos militantes, porque sabem que estes é que me escolheram. Me escolheram, a qualquer momento também podem me tirar. Como ele não foi escolhido, foi indicado, então ele luta para a permanência desta indicação. Então não presta contas aos militantes. Aquilo que os militantes querem, ele não leva em conta. Portanto, isso que... querendo ou não... Como? Esse é um ponto. O que está a ocorrer agora é no sentido de que o presidente João Lourenço ganhe simpatia aos militantes e à própria direção do partido, para quando chegar o momento de ele apresentar o nome, esses militantes todos
e os mais próximos observem que efetivamente ele é querido no seio do partido e vão ter algum receio de ir contra o candidato ou a pessoa que ele apresentar. Portanto, cercar fileiras ao líder tem essa finalidade de mostrar uma aparente aceitação interna, quando na verdade não é. E alguns vão ter receio por quanto vão observar uma massa por trás do presidente, uma suposta massa por trás do presidente, e o receio de ir contra a posição dele vai ser maior, porque ele sabe que hoje não tem no seio do partido a aceitação que tinha o presidente José Eduardo dos Santos, em que a indicação dele não teve oposição, grande oposição, digamos assim, interna e sobretudo da direção. E é por isso que está a fazer esse ensaio com a imprensa pública a reboque, os comentaristas e os analistas, pronto, a direcionarem uma aceitação aparente. Muito obrigado. Sim, por isso que dizíamos que estas Gama, marchas 30 segundos para a para... manutenção da autoridade dele. Porque ele está de fim de mandato dentro do partido, ele pode começar a perder a autoridade, porque até 2026 é um líder enfraquecido, que as pessoas já vão começar a lhe afrontar. Então é necessário cimentar, trabalhar na autoridade. Por isso é que ele manda as massas irem para as ruas. Agora está todos os sábados e sempre que aparece um candidato, ele faz a mesma coisa. Aconteceu ano passado em setembro, quando ele descobriu que o Nandô e o Matroce que estavam à frente de uma candidatura. Agora, quando o Higino lhe deu a notícia, semanas seguintes também mandou as massas irem para a rua. Isto é para quê? Para salvaguardar a sua autoridade, porque no momento decisivo quer ser ele a indicar o cabeça de lista do MPLA. Quer dizer, que ele já está a dizer que ele vai impor o cabeça de lista para o MPLA, que não vai ser democrático. De forma, o processo de forma vai ser ele a escolher e depois vai pôr na mesa e dizer, olha, o nosso candidato é esse. Vamos agora votar. De forma resumida, aqui estamos numa espécie de banho-maria de preparação dos militantes para aquilo que vai ser a opção do presidente João Lourenço. Não haverá margem de contrariar a decisão do presidente João Lourenço. Exatamente. Sem sombra de dúvida. Então, se as massas apoiam-no, eles vão escolher o seu candidato. Aliás, já há militantes a dizerem que nós vamos apoiar o candidato da direção. E quem é a direção? A direção é o líder no partido como o MPLA. Mesmo que for o Chipilique Eduardo, vai passar. Passa. Enquanto ele tiver o Estado nas mãos, passa. Não, já não será possível, porque agora a proposta de alteração da lei eleitoral é de ser militante. Sim, mas vai ter que ser militante. Não pode ser candidato. Vai ter que falsificar Não, isso não é problema. Pode ir buscar alguém de fora e hoje trata o cartão. Aí onde está o problema, porque quando aprovou-se a alteração do artigo 102 ou 122 dos estatutos do MPLA, não foram apresentados os requisitos da indicação. Ok. E deixou-se essa marca para o Presidente da República. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos evoluir. José Gama, como já recebeu o convite, aquilo que nós desafiamos os nossos convidados nesta edição, vou passar a palavra, já volto a si, José Gama, vamos fazer uma ronda mais dinâmica. Acabamos por consumir muito tempo nessa proposta do Chipilique Eduardo. Friangalo, qual é a sua proposta daquilo que poderíamos analisar rapidamente, em 2 minutos? Olha, a minha proposta seria de analisarmos a situação do sistema de ensino em Angola e das reformas acadêmicas. O sistema de ensino que também deve ser sistema educativo, que infelizmente não é. Isto porque, por exemplo, esta semana nos deparamos com essa coisa da suspensão dos cursos de enfermagem e análises clínicas para 10 províncias, tanto com o argumento de que a suspensão deve-se à falta de condições, né? Falta de laboratórios e coisa da companhia, e a suspensão por 5 anos. O que é que acontece?
do ponto de vista acadêmico, quando você para por 5 anos, não é isso? Quer dizer, você tem que contar com 10 anos, porque quando você retomar, vai precisar de fazer outros 5 anos que é para você se formar. Frei, Portanto, quer dizer que no país... Desculpa, Frei, é o seguinte, acho que aqui há um equívoco. A decisão e aquilo que foi explicado afeta aquelas pessoas que estão para entrar a primeira vez. Aqueles que, por exemplo, tiveram no primeiro ano do ensino médio ou no primeiro ano do ensino superior, esses vão até o fim. Só não haverá admissão de novos alunos. A lógica, não, exatamente a isso. sustentação Se você é não isso. admite novos alunos... Não, se você não admite novos alunos por 5 anos, não é isso? Sim, sim. Você vai admiti-los dentro de 5 anos. Quer dizer, para aquela categoria, só dentro de 10 anos é que você vai ter profissionais naquela categoria. Não é uma solução inteligente. E porque digamos, em termos de ensino, o que é que se pode sempre salvaguardar alguma coisa? Portanto, se você não tem qualidade nas instituições, cria centros de estágio e de qualificação. Por exemplo, os tribunais têm um INEG. Por exemplo, para você preparar, você não precisa, não é suficiente você estudar direito, por exemplo, para trabalhar na magistratura. Você estuda direito, faz a tua licenciatura, mas depois tem que frequentar o INEG, não é isso, senhor Custódio? Que é para você ganhar o perfil que a magistratura em Angola quer. Em enfermagem e medicina, naturalmente, se trata-se de uma profissão antiga. E vou terminar porque estou a apresentar o tema. A área de enfermagem, mais do que técnica propriamente dita, a enfermagem é humanidade. Okay? O enfermeiro é, sobretudo, uma pessoa com vocação e amor à pessoa humana, porque ele executa aquilo que o médico indicar. O que quer dizer que é um perfil que pode ser moldado de forma fácil. Ok? 2, e termino. Qual é a questão dos laboratórios? Portanto, não vão me dizer que Luanda não tem condições para ter o curso de análises clínicas e o Mochico Leste pode ter. Quer dizer, em Angola, e aqui estamos todos de acordo, você quando sai de Luanda, tudo, não importa qual é a província, está a quilômetros de luz de Luanda, porque ou falta energia, ou falta condições de tudo. Em todas as províncias de Angola, portanto, o que não tem em Luanda, lá nunca existiu. Então, se você proíbe, você vai suspender os cursos em Luanda, tem que suspender em todo o país, porque não existe, em parte nenhuma, em nenhuma província tem melhores condições que Luanda, digamos assim. Se Luanda não tem condições, então não tem mais. É uma conclusão simples. Então, é uma decisão pouco inteligente, pessoalmente acho. Não inteligente, preocupado dizer mesmo desinteligente. E eu acredito que todo o problema tem a ver com a fracassada reforma acadêmica. E por isso eu acho que devesse trazer ao debate esse tema. Em 2018, João Lourenço emitiu 2 decretos que visavam melhorar as condições de trabalho dos profissionais da área da educação e também as condições nos meios, digamos, nos espaços acadêmicos. Por isso eu trazia esse tema. Frei, nós se tivermos que olhar para essas questões que têm sido levantadas, eu aqui fosse fazer recurso a um argumento reiterado de Manuel José, que é a questão das premissas. Parece que o ensino entrou numa lógica que desafia aquilo que são os padrões internacionais. Há um recuo dos padrões de qualidade do nosso sistema de ensino e há quem encara isso também como uma espécie de estratégia política. Estará efetivamente a ter razão quem pensa dessa forma? Absolutamente não. Só uma questão que gostaria de acrescer naquilo que o Frei já irei assim. Deixa-me... Não, é só um ponto, para ajudar também na reflexão. Não sei se isso é um fenômeno ou não, mas conseguimos observar, não sei se é classe média, se é classe média baixa, se é qualquer classe, que determinados indivíduos, mesmo aqueles que estão dentro do MPLA, raramente que têm alguma possibilidade, raramente colocam seus filhos nas escolas públicas.
Nós tivemos o Gildo Matias, enquanto secretário de Estado para a Educação, disse numa entrevista publicamente que o filho dele não estudava na escola pública. É uma situação que eu também fico assim, confuso. Gestor da educação, de um sistema que ele próprio não acredita, mas faz propaganda do sistema e não coloca os seus filhos no próprio sistema. Um contraste que não consigo perceber. Obrigado. Frei Angalo, pode-me responder? O problema da educação é um problema eminentemente político, é uma questão de escolha. Vamos dizer, o sistema de... Eu costumo falar ensino sem educação, tá vendo? Porque em Angola chegamos a esta capacidade de ter ensino sem educação, mas pronto. Quando se quer um país desenvolvido, o investimento se faz na educação. Não existe, repito, desenvolvimento em país nenhum sem o sistema educativo estar a funcionar. Portanto, o governo do MPLA, depois daqueles decretos, eu vou fazer esse dia vários lives sobre essas coisas que fizeram, só está a suspender cursos. Devem se lembrar que suspenderam os cursos de pedagogia e filosofia. Tiraram daí, meteram para aqui. Agora vão suspender esses cursos. Portanto, não se trata de padrão de qualidade internacional. O que está mal em Angola é o governo. O que está mal em Angola é o governo. Ou seja, o que está mal em Angola é aqueles que estão no lugar do governo. Não fazem as escolhas que interessam à nação. Portanto, países desenvolvidos, eu aqui gosto de trazer esse exemplo, que apesar de ser doloroso para alguns, não é isso? Mas pronto. Eu gosto de trazer muito o exemplo do Estado de Israel. Os pais fundadores do Estado de Israel, portanto, só falar do Estado de Israel de 1948, não é isso? A primeira coisa que fizeram, o primeiro esforço que fizeram foi investir na instrução. Cabo Verde está à frente de Angola em muitas coisas, porque o governo cabo-verdiano, com todos os problemas, Cabo Verde é deserto, aquilo é areia. Grandes investimentos na instrução. A África do Sul, onde está o África do Sul e Namíbia, onde está digamos, a África do Sul, onde está o José Gama, característica principal é grande investimento na educação. E não é por acaso, então, não é por acaso que as melhores universidades da África, segundo o rating apresentado no último mês, estão lá 4 universidades nas 10 melhores sul-africanas, depois o Egito, se não estiver enganado, acho que Marrocos. Então, Frei, Manuel José, essa questão do ensino que o Frei levanta é preocupante, porque tudo se resume nisso. A nossa capacidade de compreender os fenómenos sociais e políticos, e não só, também tem que ver com o que nós aprendemos, o que nos ensinam. Bom, é assim, não sei se coincidência ou não, mas a minha sugestão também tem a ver com o campo da educação. Mas tem a ver com a educação no sentido da sua filosofia. Ou seja, em Angola, desde a Segunda República, estou a falar de 91, quando começa o sistema multipartidário, ou se preferirem, vários partidos a competir, que o sistema de educação mudou. A filosofia de encarar a educação mudou. Porque eu sempre estudei aqui, nessa terra, e era diferente antes disso. Qual é o cerne? O cerne é, desde 91, que Angola adotou um sistema de educação que é baseado na competição. Ou seja, o indivíduo vai para a escola não para aprender. Ele vai para... Sim, exatamente. Pois. Ele vai no sentido de concorrer. Não é em vão que nós vemos, por exemplo, muitos adultos que estão indo para a escola agora,
né, esses anos todos, eles vão porque ele está a trabalhar, né, numa instituição qualquer, e depois ele quer aumentar a escala salarial. E então diz-lhe assim, olha, você para passar a ganhar isso, mais do que aquilo que ele ganha, ele tem que apresentar uma declaração, um certificado. E a pessoa vai à escola. Portanto, ele ao ir para a escola nessa vertente, ele não vai para aprender. É aquilo que eu estou a chamar, quer dizer, sistema educacional competitivo, é de competição, quando não devia ser. Por exemplo, eu estive a analisar noutras geografias. O Japão, por exemplo, os 4 primeiros anos de educação no Japão, os miúdos não fazem prova. Não há prova. E nós aqui baseamos o critério de mérito, enfim, numa prova. Mas aqui não seria também de começarmos a rever a política salarial, uma vez que, por exemplo, a Generalidade da Função Pública, o salário é determinado pelo grau académico. Não estaremos a fomentar ter pessoas com essa certificado sem olhar efetivamente pelo conteúdo. As pessoas vão para a escola por causa do salário, do dinheiro. As pessoas vão lá, não vão porque, enfim. E depois, isso propicia o quê? Os esquemas. Por isso é que nós vemos concursos e tal, onde aparecem muitos documentos falsos. Chamado pau grande. Porque as pessoas não vão para a escola no sentido de ir como nós íamos, por exemplo, nós miúdos, década de 70 aqui nesse país. Mas como é que o ensino degradou-se assim? Era para aprender. E por quê? Agora com os novos métodos, naquela altura, com maior acesso à informação. Naquela altura, sim. Tanto faz. Sim, diga. Não, estava a dizer, o Horácio a dizer maior acesso à informação. Você não faz escola sem bibliotecas? A primeira coisa, as livrarias faliram em Angola. Exatamente. A maior parte dos estudantes, a maior parte dos estudantes hoje, nas universidades, estudam nos fascículos. Exatamente. É fascículo. O professor recomenda uma obra. É exatamente isso. Ele recomenda uma obra. E você vai na tal universidade e não há. Não encontra o livro. Você não há. Você vai girar noutras bibliotecas nacionais, provinciais, enfim, você não encontra. O que é que o professor faz? Pega o delegado da turma, cede o seu livro, porque é ele o professor que recomendou aquela obra, entrega o livro e o delegado vai policopiar. Esta é a regra. E os estudantes vão pagar, cada um entra com 15 mil, 10 mil, e ele compra o José, sim, senhor. Até nem é assim, meu irmão. Sabe como é que funciona? Como o professor sabe que não há livros, ele traz o fascículo no aplicativo WhatsApp, manda criar um grupo e ele dispara no WhatsApp e já está. Sim, é um mecanismo, porque o professor vai arranjar mecanismo para ir buscar também alguma coisa. Cada um se vira. Tá vendo? E isso já está lá. E depois o que é que acontece? Outro problema é o seguinte. O professor também, como tem preguiça de avaliar, ele distribui a turma em grupos, ele tem 5 ou 6 grupos, faz a avaliação em grupo, tá vendo? A avaliação é feita por uma apresentação ao final da matéria e já está, tá vendo? Exatamente, pois. Tu vês, eu comecei a notar isso, porque eu tive muitos professores... Para terminar, Manuel José... Eu tive muitos professores padres. E tu notavas diferença, tanto do ponto de vista da metodologia. Portanto, os padres, eles mandam bugiar os programas que eles submetem. São mais rigorosos. Sim, porque ele também é oriundo desta cultura mesmo. Okay. Eu também andei nas salas de aula, dei aula, desisti em 2017, a cabeça não estava a dar mais para conciliar as duas áreas. O jornalismo e a docência. E eu também sou chamado de rigoroso. Alunos que passaram em mim há 10, 20 anos, até hoje eles se lembram. Do professor Manuel Eu sou rigoroso. Sim. Frei Angalo, rapidamente. Muito rapidamente, porque esse aspecto que o Manuel José traz, né?
é muito importante. Bibliotecas, centros de pesquisa, livros, ok? Sabe quanto é que custa imprimir um livro em Angola? Assim, portanto, quem edita livro são 10 mil kwanzas. Um livro da sexta classe, aquele livro aí de leitura, não é isso? Custa mais de 16 mil kwanzas. Sim. Você pergunta a um pai que tem 2 filhos, vai comprar o livro de história ou o livro de português para quem? Ok? Então, mesmo a reforma acadêmica que começou com o Pinda, faliu no mesmo ano que começou. Se não se reconhecer este erro, estamos a falar de há 10 anos atrás, de mais de 14 anos atrás. Enquanto o MPLA não reconhecer que a reforma acadêmica faliu, então tem que se recomeçar, o sistema de ensino vai continuar a piorar. O Frei, tem outro problema que é o seguinte, se reparares, todos os anos a ministra da Educação sempre trata da questão que tem que ver com o material de ensino. Só que o que é que acontece? O ano começa, depois do ano iniciar, é que vem falar-se em distribuição do material, né? Os livros. Os livros. Os Ok. livros. Deixa só Manu, concluir. pode concluir mesmo, 30 segundos. Deixa só concluir. O tempo já está... Hoje, para concluir a minha sugestão, a diferença está aonde? É naquilo que, como terminou o Chipilica, quando falou que não consegue compreender. Não sei o que é que o Chipilica não entende. Ele vai entender já agora. Na década de 70, né, desde a independência mesmo, 70, 80, até o começo da Segunda República, Na década de 90. os filhos dos dirigentes angolanos, e eu, quando falo dirigente, não vou falar do Gildo Matias José, não, como o Chipilica disse. A começar pelo presidente da República. Os filhos estudavam aqui. Os filhos eram a mesma escola. Essa senhora Isabel dos Santos, ele tem mais ou menos a minha idade. Eu vi ele quando eu estava ali no Mútuo. Estudou ali. A escola é a mesma. Portanto, a forma de tratamento do dirigente para com aquela escola é outra, é diferenciada, porque ele tem lá o filho. O filho do presidente está ali. Está ali. Ok. E os demais dirigentes. Explica. Só que depois da Segunda República, isso mudou. A educação virou mercado. Virou mercantilista. Ok. E eles não colocam os filhos aí. Não há nenhum dirigente, aquilo que o Chipilica disse. Portanto, porque eles próprios não acreditam no sistema que eles implementaram. Ninguém. Muito obrigado. O presidente João Lourenço, em tempo saiu de Portugal, foi ver a filha que estava a defender nos Estados a Unidos. licenciatura, não, na Inglaterra. Na Inglaterra. Quando foi, sim, os filhos, a começar dos presidentes, tal, os filhos vão fora, porque ele não acredita no sistema dele, ele não acredita. Eu próprio, eu não coloco o filho, eu já vim do sistema. Se tivesse possibilidade... Não, eu não coloco o meu filho no caso. Ah, os seus filhos estão fora? Oh, Manu José. Não, aqui dentro. Okay. Mas eu procuro colégio, aqueles colégios aí, e pago. Por quê? A peso de ouro. Barack Obama disse uma vez... A peso de ouro. Quem diz que... Não, educação não tem preço. Não tem preço. Barack Obama disse... Quem acha que a educação é cara, experimenta a ignorância. Aqui fica. Chipilica, eu sei que, para além de advogado, é docente. Estão a deformar os angolanos, ou pelo menos é a conclusão que se pode retirar daquilo que já foi dito aqui pelo Manu José e o Frei Angalo. O que está a se passar, senhor professor Chipilica? Teve uma acusação muito grave no caso. Na verdade, da deformação? Há muitas dificuldades. O acesso ao material didático. Os manuais, por exemplo, estavam a falar no ensino superior, o Frei e o Dr. Custódio falaram que no ensino superior há o Manuel José, que há livros, não há livros, e por conta disso os estudantes poucos se dedicam à leitura. Mas a questão da leitura é um processo, ela tem que começar de algum sítio. E no ensino primário não há manuais. No primeiro ciclo, até o que é grave, cópias, não do livro todo, porque os estudantes não têm capacidade, muitos deles, para terem acesso ao livro. Estamos a falar da 7ª, 8ª classes. Então, o que é que acontece? Sobretudo nas cadeiras de língua portuguesa. Os professores tiram cópia
de uma página. E o aluno vai ter acesso. Parece anedótico. O aluno vai... Não, é sério. Eu tenho a minha sobrinha lá na Chibia. É Até verdade. a 11ª não sabia que pastor era preciso um livro. Exatamente. Quer dizer, ela está a fazer o estudante está a frequentar, o aluno está a frequentar uma classe que não conhece os textos que existem na sua classe. Já leu o texto Namoro, por exemplo, nem sabe, nunca ouviu dizer, porque o professor que lecionou a classe anterior escolheu um texto diferente desse. E esse estudante ou esse aluno só teve acesso a outro texto diferente da sua classe. Então, os problemas são muito graves, são conjunturais, e fica muito difícil com essas dificuldades lecionar. Há ainda alguns estudantes... Chipilica, sim, você está falando da sim, dificuldade dos livros, dos manuais. Eu vou te dizer outra sim, dificuldade, por exemplo, aí no Zango, não sei se o cenário já mudou. Havia uma escola em que eu, na qualidade de jornalista, fui ver. Há uma escola no Zango, por causa das condições degradantes da escola, os miúdos só estudavam a segunda e a sexta. Portanto, eles iam à segunda e o professor dava a tarefa, e depois vinha corrigir a sexta-feira. Só estudavam 2 dias a semana, por causa da escola pública. Escola pública. 2 dias. não, falar da cidade. É verdade. Ok, Chipilica. Agora, Chipilica, para concluir, estamos bem já numa velocidade para concluir. Acesso ao material, as condições de ensino. Nós temos ainda salas, às vezes chamam escolas, né? Por baixo da árvore. E às vezes quando há ventania ou chuva em determinadas localidades, mesmo a nível da sede municipal de Benguela, não há aulas. E há um desinteresse muito grande. Por exemplo, em relação à leitura, o governo provincial e o gabinete provincial criaram um projeto piloto, um projeto piloto, em selecionarem algumas escolas onde vão ensaiar determinadas metodologias para perceberem a qualidade do ensino. Depois estas serão réplicas para as demais escolas. Obrigado. Doutor Custódio já foi comentando ao longo do desenvolvimento desta proposta do Frei Angalo. O que é que acha que não foi dito e quer acrescentar? Olha, eu vou falar mais concretamente do que acontece aqui no Sumbre. Aqui no Sumbre. Além disso que já foi dito aqui, há um outro problema grave para mim. Está associado necessariamente à questão que tem a ver com a baixa taxa de retenção e aproveitamento, né? Que é um outro problema que nós temos. Os níveis de reprovação e também os níveis de gravidezes precoces ao nível de crianças, de adolescentes, né, que estão aí no segundo ciclo, é algo assim assustador. Muitos alunos, por exemplo, já falamos aqui, né, gravidez precoce, trabalho infantil e também escolas que ficam muito distantes. Eu já tive a oportunidade de dar carona a uma criança, estava de viagem ao ir para o Lubito, ao vir do Lubito, e dei boleia a uma criança à beira da estrada. Eu fiquei assustado em saber, e eu contabilizei no conta-quilômetros do carro, quantos quilômetros é que aquela criança andava até chegar à escola. A criança andava 25 quilômetros todos os dias, saía de casa às 10 horas, né? E entrava 13 horas, saía da escola, não comia, né? E tinha que andar tanto, metade de 25 quilômetros, tanto todos os dias. Eu, sinceramente, fiquei muito chocado em relação a isso. Portanto, esse é um grande problema que nós temos, que é a falta de transporte escolar. Quem fala da falta de transportes escolares para os alunos também fala da falta de transportes escolares para os próprios professores. Nesse aspecto diverjo com o Nelson. Depois eu vou... Não temos muito tempo. O doutor Custódio pode concluir. Mas é um fenômeno que nós temos muito aqui em muitas escolas na província do Qual Sul. Não há transporte escolar. Há professores que moram na cidade do Sumbo,
mas trabalham numa comuna, trabalham num outro município, inclusive, aqui no caso dos professores que moram no Sumbe, mas trabalham em Porto Tambuim. Ele dá aula de manhã, todos os dias tem que acordar muito cedo, pegar transporte público, ir para a paragem, táxi, autocarro, sei lá, pegar o transporte, tem de pagar o salário dele, do dinheiro dele, e ir dar aula, ir e voltar. Então, assim, a própria qualidade mesmo também da prestação exercida pelo próprio professor também deixa muito a desejar em função de todos esses problemas que nós já falamos aqui, né? Portanto, sem infraestrutura adequada, né, infelizmente não vamos conseguir Obrigado. conseguir José Gama. Fora ainda a falta de energia elétrica, Horácio, há escolas, e sobretudo aqui no interior da província do Quadro Sul, onde de manhã quando amanhece, de manhã quando amanhece, Frei, o sol demora muito a aparecer e a criança tem de chegar 7 horas na escola, ou 7h30 que seja. 7h30 ela entra na escola, a escola ela é feita, a janela é pequena, portanto, a criança que senta lá ao fundo não consegue sequer enxergar aquilo que o professor escreve no quadro. Né? Okay. Isso acontece de manhã e acontece ao final do dia. Muito obrigado. José Gama. Então nós temos problemas sérios nesse sentido. José Gama, já foi quase o diagnóstico feito e eu queria lhe colocar, sendo alguém que estudou na África do Sul, com condições diferentes, o que é melhores condições, já sim. O que é que nós deveríamos aprender com a África do Sul? Está explicada a razão porque... Está explicada a razão, Gama. José Gama, o que é que nós deveríamos aprender com o sistema sul-africano? Não, primeiro é que nós, a África do Sul decidiu sempre investir na educação do seu povo, porque ela entende que investindo na educação de um povo está-se a investir no próprio país. No nosso caso de Angola, nós investimos na alfabetização do país, assim que tornamos-nos independentes, e só depois é que fomos priorizando a educação desde a primária até o ensino superior, mas mesmo assim com limitações. Porquê? Porque nós entendíamos que o Angola, que ao educar uma pessoa, a pessoa amanhã vai pensar diferente, vai começar a questionar o sistema e o próprio regime. E veja que Angola, até os dias de hoje, se nós olharmos para o Education Index a nível aqui da SADC, está na lista, está entre os 5 países com a pior educação, o pior sistema de educação. Por quê? Porque Angola até hoje não abraça a recomendação da Unesco e da União Africana, que é de investir cerca de 15% do seu orçamento para a educação e 4% do PIB, do seu PIB também para a educação. Continua a investir cerca de 6%. Então, não investindo, isso indica que a prioridade de Angola não é a educação. Da África do Sul ela investe. Daí a diferença. A diferença está naquilo que eles vão aplicando e se dedicam e isso é medido por via do OGE. Então, e depois tem outra coisa, a educação na África do Sul também é obrigatória. Uma criança acima de 7 anos não pode estar fora do ensino escolar, senão os seus pais, se ela for encontrada, os pais podem sofrer penalização. São penalizados. Agora não, nós temos muitas crianças fora do ensino. Então, ali está o segredo, da qualidade e do porquê o sul-africano tem uma percepção diferente na abordagem, porque que a África do Sul aparece sempre, vamos lá no top, em termos daquilo que é a qualidade, daquilo que é o seu ensino. Sim, também estar aí naquilo que é a prioridade do governo. Por exemplo, também, as provas. O aluno do 12º ano, a prova final, quem elabora é o Ministério da Educação. Ele faz a prova na escola onde ele estudou, onde ele é avaliado, mas a do final do 12º há de ser
o governo a fazer a correção, há de ser o governo a lhe lançar as notas. Depois daí, o professor já não tem contacto com ele. Isso evita também as facilitações do professor fazer passar ou coisa parecida ao aluno. Portanto, há de facto aqui, há rigor em relação ao Angola. Nós achamos que Angola, mesmo depois da independência, deveria continuar ainda a ter aquele sistema português, porque o sistema português é reconhecido a nível mundial. Já o nosso não. Nós fizemos um recuo. Veja que nós tínhamos em paralelo, ou melhor, tínhamos um Estado paralelo em Angola, uma guerrilha, que tinha um ensino que era quase que o português. O ensino das matas na UNITA tinha mais valor do que o ensino do governo de Angola. Tu saías com o teu certificado das matas da UNITA, eras aceito em Portugal e o da Angola, do governo de Angola, ainda sofrias recuos. Tá bem? Então, se uma guerrilha conseguia fazer isso, implementar um sistema de ensino que era reconhecido internacionalmente, por que um Estado como é o de Angola, o angolano, não pode? Portanto, aí tem de haver Gama, não entra também nessa dedicação. lógica daquilo que foi dito pelos demais aqui, que tem a ver com uma questão política, interessa em quem faz a gestão do país, que a qualidade do ensino seja esta, para que se reduza a capacidade de reflexão, se reduza a percepção que se pode ter dos vários fenómenos da nossa sociedade. Sim, em resumo é o que disse. Basta olhar para hoje, percebe-se daquilo que ele aplica para a educação, percebe-se que a educação não é a prioridade dele. Ele está mais interessado, estamos a falar do governo, está mais interessado nos números. Quando vamos em campanha eleitoral, o que é que o governo diz? Ele não diz que fez N número de escolas, ele fala que tem salas de aulas. Diz, olha, agora temos mais salas de aulas, agora temos mais isso e aquilo. O que é que ele faz? Ele pega, às vezes, temos mais universidades, o que é que ele fez? Pegou os centros antigos da Universidade de Agostinho Neto, reabilitou ou transportou pelas escolas primárias e ele depois na campanha vem dizer, olha, agora tenho mais X salas de aulas. Ele faz isso, quer dizer, usa-te uma campanha também enganosa. A gente está a pensar que ele abriu mais universidades, mas não. Ele transformou aqueles antigos centros, tem o Chipelica, tem Benguela, em universidade. O do Ambo, pelo menos, foi assim. Ok. Estávamos aí Muito para a obrigado. campanha, ele transformou em Muito obrigado. chamou de universidade, depois eu disse, olha, Muito agora obrigado. abri mais universidades. Agora só um desculpa. Não, essa não, questão não, da não, 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 já não temos questão da tempo. percentagem. Já não temos tempo. Vai ter que esconder o seu argumento, porque temos muito pouco tempo agora, estamos Não, a ser pressionados. com o meu argumento, né? O seu tema acabou por consumir parte do nosso tempo. O Manuel José já disse a proposta que ele haveria de apresentar nesta edição, seria também sobre a educação. Agora, resta-nos... E ainda nem discutimos o meu tema, que era sobre saúde. Não chegamos ali, esse tema do Dr. Custódio. José Gama, eu vou fechar, porque agora já estamos na fase decrescente, vou fechar com uma espécie de reflexão de cada um de vocês. Começo por ti, Manuel José, a sua reflexão final. Olha, é outra sugestão, a segunda, mas tudo ligado à educação, porque eu também sou apologista de que o desenvolvimento de um país, não há país nenhum que se desenvolve se não primar pela educação como prioridade. Mas eu estou a dizer prioridade mesmo, não é como diz lá no bairro, pala com bango ou pimpa, não. Prioridade mesmo da educação. O outro aspecto que eu queria dizer era o formalismo. Nós somos demasiadamente formalistas, no sentido que é que nem o Chipelica, né? O legalista, muito nas lei, quando o problema não é lei. Tem muita lei. E nós somos muito formalistas. Por exemplo, há indivíduos que têm valências demonstradas durante o seu percurso de vida e tal. Experiência não está. Só que eles não têm aquilo que vai de encontro ao formalismo. O diploma de mestre, de PhD. Há muita gente na sociedade
angolana, que tem demonstrado publicamente valência em determinadas áreas. Esses indivíduos deviam ser aproveitados, né? Colocados mesmo, enfim, ou na sala de aulas. Por exemplo, na área do jornalismo. Há muito bom jornalista. Há um senhor chamado Arlindo Macedo. Eu não conheço nenhum jornalista, não conheço mesmo em Angola, que supera aquele senhor. Só que o indivíduo tem, como ele costumava dizer, tem sétimo ano do colono. Mas aquele senhor é de uma sapiência no ramo do jornalismo. E ele é aproveitado. E foi reformado. Ele é aproveitado, sim, é mesmo essa forma. Eu, por mim, esse senhor devia ir na universidade, onde ensinam jornalismo. Aquele senhor, eu quando estava na Rádio Nacional, em estágio, eu caí na mão desse senhor. Aquele senhor é um sumo no jornalismo. Eu não conheço, na minha prática aqui do jornalismo, Arlindo Macedo. Aquele senhor, ele fazia noticiário, só para ter ideia, a noticiário da Rádio Nacional, que são formais e tal, sem texto. Ele elencava os temas e nós íamos assistir ali e ver o Arlindo Macedo noticiário. O tema é esse do editor. É. Ele lia aquilo tudo, apresentava o noticiário assim, ele fechava os olhos. Olha, quer dizer, é um gênio. É um gênio aquele senhor. Arlindo Macedo devia ser colocado na escola para ensinar. Mas aqui somos mais formais, né? Tem que ser PhD, tem que ser mestre, tem que ser licenciado. Obrigado pela sua reflexão. Chiplica, a sua reflexão para concluirmos a sua participação na edição de hoje. E ficamos a dever os temas do do Dr. Custódio e do Zé Gama. Não vai ter, porque vocês também tinham de refletir aquilo que ele tem como proposta. Chiplica, vamos a isso. A sua última reflexão. A questão era para rebater a percentagem do Orçamento Geral do Estado para o setor não é a tua reflexão, não é para rebater. Faça a sua reflexão final. Pode escolher nós abordamos. Não é o que abordamos. O que você acha pertinente partilhar, refletir hoje? Eu acho que já sugeri, já falamos. Sim, não tem mais nada a refletir. Não tem nada a refletir. Okay? Muito obrigado e agradeço por essa capacidade de síntese. Doutor Custódio, a sua reflexão. A quartar, está a dizer. Você que se quartou sozinho. Eu acho que a Angola precisa de um grande reset no que diz respeito à educação, né? Precisaríamos era atualizar. Fala lá português, ô Nelson. Reset. É reiniciar, é já que eu já disse. Você complica. Atualizar os programas todos escolares, né? Com foco em... Eu defendo a ideia de que a educação ela tem que ser aquela que identifica as competências práticas do aluno e massifica e potencializa-as, né? Desenvolver nele espírito crítico, ética. Eu acho que isso é fundamental, porque dói-me a mim saber que uma criança, por exemplo, tem dom, tem talento para escrever. Mas, e ela... A tua reflexão é sobre a educação ou devia refletir sobre algo que não é isto que nós abordamos sobre a educação? Queria uma reflexão diferente. Não, passa por aí. É isso que eu estou a dizer. Sim, mas não faça a reflexão sobre... Já fizemos uma abordagem sobre a educação. Aquilo que eu estou a colocar é que a sua reflexão seja diferente daquilo que nós abordamos. Não, mas nós não falamos do modelo de educação. Mas falamos da educação, mas pode fazer outra reflexão sobre aquilo... Esse é o modelo grego, inclusive. Esse é o modelo grego, não é? Sobre aquilo que também é um desafio que se coloca para o país. Sim, é isso mesmo. Porque esse modelo... Mas podia refletir algo que não seja sobre a questão da educação ou Dr. Custódio? Também pode ser. Então vamos rapidamente a isso. Pois. A gente precisa... o que a gente precisa refletir é exatamente o que nós queremos para o nosso país. Porque enquanto uma criança aqui vai para uma escola que não tem luz, que não tem água, não tem casa de banho, em Portugal, no Brasil, ou na China ou no Japão, a criança está a estudar em escolas que tem todas essas... que aprende língua, aprende tudo isso. Doutor Custódio, o problema da poeira no Sumba já ficou resolvido.
Também é problema de educação. Tudo isso é educação, Horácio. Tudo isso é educação. E aliás, é por isso que até hoje nós não sabemos fazer coisas mínimas. Um passeiozinho, quem faz para nós é o chinês. Isso é educação. Enquanto não melhorarmos isso, eu digo sempre, enquanto não melhorarmos isso, esqueçamos. Do ponto de vista de soberania... Mas quem está a fazer os passeios, quem está a fazer os passeios no Sumba, são os angolanos ou também existem expatriados? Não, chineses. Claro que são chineses. A obra é de cada empresa chinesa. A província não tem capacidade de ter quadros capazes de serem operários na execução desse tipo de obras? Você tem uma província com 2,5 milhões de habitantes, a quinta maior do país. Não tem uma universidade, não tem um curso técnico na área de construção civil. Pelo menos isso, não tem? O que é que você espera? Há quem diga que a província do Kwanza Sul é um município da província de Benguela, por esse motivo que muita gente vai a Benguela estudar. Epa, eu acho que caminho para Benguela. É caminho. Epa, eu acho que sim, tanto que aqui é passagem, né? É caminho. Vamos botar pedágio. É tipo Bengo, caminho para o Uísque. Está faltando pedágio aqui. Peraí. Pedágio. Esse ano vou parar aí. Essa linguagem é brasileira. Essa linguagem é brasileira. Portagens. Para a nossa percepção são portagens. Vamos ter que montar portagem aqui no Sumba. Quem passa aqui tem que pagar. Para ver se melhoramos, pá. Ok. José Gama, não, Frei Angalo, depois termino com José Gama. Frei Angalo, a sua reflexão, que não seja um tema sobre a educação, há várias questões que poderíamos refletir, há este julgamento que está a decorrer à porta fechada, no esquisito, houve abertura para os jornalistas, agora que estão a ouvir as testemunhas, as portas para a imprensa foram fechadas e há revelações muito interessantes que estão a ser feitas. Quando a lei obriga que os julgamentos desse tipo devem ser transparentes, aqui em Angola os julgamentos são feitos à sombra, são opacos, tudo é feito distante da transparência. Por que a justiça tem, ou os tribunais, aqui estamos a olhar para o Tribunal Supremo, tem medo de ser escrutinado e ser acompanhado? Olha, eu não queria tocar nesse assunto, mas é só dizer cão não come cão, né? Isso aí é delinquentes contra delinquentes, corruptos contra corruptos, então aquilo é assunto deles. O tribunal, infelizmente, o Tribunal Supremo, os tribunais em Angola são coisas para primeiro eliminar e depois que recriar. Mas a minha reflexão queria levar para um aspecto doloroso, digo eu, que é a questão dos municípios em Angola. Os municípios em Angola, todos os municípios, tornaram-se espaço de pobreza, espaço sem esperança. Okay? E eu, pessoalmente, quero partilhar essa experiência aqui convosco, para não dizer que são coisas que eu ouvi dizer nisso. Eu tenho, nesse momento, 5 sobrinhos que deixaram a Chibia para vir tentar a sorte em Luanda. E isso significa pessoas sem um nível acadêmico aceitável, que, atualmente, o grande risco que tem em Luanda é aumentar, um dia qualquer um deles reforçar o grupo de delinquentes. Isso é, vamos dizer, o tema, digamos, o tema da política de uma nação, as políticas de uma nação deviam estar voltadas para a compreensão dos fenômenos negativos dentro dessa sociedade e encontrar solução para elas. Portanto, isso aqui é uma chamada de atenção também para os partidos políticos, porque estamos a destruir a nossa sociedade, estamos a destruir as nossas culturas e tradições, porque é nas aldeias, é nos municípios onde ainda se deviam preservar os valores tradicionais e culturais dos povos. Mas esses espaços tornaram-se espaços de pobreza e espaços de onde fugir. Isto é um grande perigo para a identidade nacional. Muito obrigado. José Gama, a palavra final é consigo. Bom, nós entendemos que em Angola, tendo em conta que ultimamente o governo tem estado a reclamar faltas de respeito por parte do cidadão, está a aprovar leis contra os insultos ou para se proteger dos insultos,
E tendo em conta que estamos a falar aqui de educação, ele deveria adotar também ou implementar no seu sistema educacional esse item que é a disciplina, ética e o respeito. Porque se tu não educas o cidadão com estes três itens, então não podemos cobrar a este mesmo cidadão ou ao povo respeito e ética. Por exemplo, isto é uma prática que acontece muito no ensino de educação educacional no Japão, em que as crianças aprendem desde cedo valores como honestidade, empatia, responsabilidade, que eles são moldados assim. E temos aí como exemplo um povo respeitado. Então, nesse caso, o governo de Angola, se está a cobrar respeito ao cidadão, ele deve começar a ensinar já desde criança, moldar os alunos Ah, para os esse primeiros tal. mal educados, aqueles aí. Os primeiros mal educados são Como? eles. Não percebi? Os primeiros mal educados no país são eles, meu. Então, mas isso você está a cobrar ao cidadão. Ele tem que ensinar o cidadão a respeitar. Mas se ele não Mas ele vai respeita, ensinar que se ele não Não se tem criar nada. leis, Se ele não respeita, ele vai não ensinar se que. criar leis de insulto para quem insultar o presidente vai preso, né? Porque nunca se educa uma nação com prisão. Várias vezes prenderam pessoas, Tayanete Nahara foi presa, o Tanais vão presos, saem da cadeia, mas a convicção deles, daquilo que eles acreditam, não muda, mantém-se. Então o erro Um dia vão não prender está alguém que vai decidir disparar aí. Esse país um dia vai ser só guerra. Mal educados querem Mas a educar Frei, Frei acha que há condições do país voltar à guerra? Meu mano, o ser humano é tipo um animal. Ok? Nós somos animais. Um animal encurralado é desesperado, pode fazer qualquer coisa. E acha que nós estamos nessa condição? Sim. Então a exagerar. O MPLA está a pisar muito no calo das pessoas. Qualquer um dia vamos ter atentados em Angola. Não brinquem. Mas, Se Frei, continuarmos por essa via. isso não é muito sério o que o Frei está a dizer. Pode dizer a sério. Por que eu muitas vezes dou a minha cara? Dou a minha cara por causa de pensar que eventualmente alguém ainda vai dizer não, há quem está a falar, alguém está a tocar os assuntos. Porque se está a exagerar, a abusar muito da inteligência das pessoas e também da boa vontade das pessoas. Nós estamos num país de mal educados atualmente. E depois são os mal educados que querem falar de moral, tá vendo? E aí E não acha funciona. que o Presidente da República e o MPLA têm a noção disso, que estão a esticar em demasia a corda, a qualquer Eles altura essa sabem corda disso, o pode problema é rebentar? esse. Por que eu digo muitas vezes, por exemplo, nesse momento, eu vou falar, por exemplo, aqui. Em Angola, nós precisamos ter, por exemplo, a UNITA é aquela que tem maior representatividade. Por que eu às vezes digo que a UNITA tem que ser mais agressiva, mais forte no seu posicionamento? Para evitar um levantamento popular. Um levantamento popular é sempre um grande mal na sociedade, porque quando a sociedade se levanta, sem liderança, queima tudo, ainda vai fazer mal aos pobres. Portanto, é preciso ver que os extremos são sempre muito perigosos. Ok? Os extremos são muito Então perigosos. aqui fica o alerta do Frei. José Gabi, então, para finalizar, já estamos quase dentro do tempo do noticiário e precisamos colocar um ponto final. Finalizar. Eu queria roubar a si 30 segundos essa questão que eu coloquei ao Frei sobre a falta de transparência no julgamento dos generais Copelipa e Dino. Agora o julgamento está a decorrer à porta fechada, não se sabe o que é que as testemunhas estão a dizer. Se nós olharmos para aquilo que tem sido os julgamentos de figuras emblemáticas em países vizinhos, aconteceu assim na África do Sul, e até não falo da África do Sul, falo de Moçambique, a questão do julgamento das dívidas ocultas foi transmitido em direto pela televisão, pelas rádios, e aqui o Tribunal Supremo fechou as portas. Está tudo a ser feito em segredo. Não iríamos muito longe, mesmo o julgamento lá das minas, do suposto golpe de Estado que a UNITA iria dar a partir do AMBO, foi público. Houve cobertura, tudo que se debateu, que se discutiu ali, veio a público. Porquê? Porque tinha interesse do governo, ou das autoridades. Neste dos generais Copelipa, a essa altura, se estão a fechar, é porque alguém não tem interesse que aquilo vá Quem se se alguém? torne público. Quem se alguém?
Não, vimos há uma procura. No início, a juíza do processo dizia que falava em ordens superiores. Aqui, ordem Agora, superior está-se a referir a quem? Ao Presidente da República? É a figura máxima? não, neste caso, a ordem superior, eles recebem ordens superiores do poder político, E o que é poder, liderado pelo Presidente da República, né? Eles se estão a fazer isso, pode não ser o Presidente da República ou o Ministro, etc., mas estão a fazer isso no interesse do poder político. e é aceitável, e é aceitável o erro isso? está aí. E é aceitável isso, Não, José Galo? o erro está aí. Quando o Tribunal Supremo atua ao reboque do poder político, está-nos a dizer que, afinal, a separação de poderes existe apenas no papel. Na prática, não. E eles estão aqui a exercitar e a praticar abertamente. Manuel José, A lei diz uma coisa, que deve haver transparência, todo mundo tem direito à informação, que os julgamentos são públicos e o juiz ou o tribunal, neste caso, que é o superior, está a atuar desta forma, está-nos a dizer tudo, que ali houve uma mão política a manobrar e que não quer que as coisas venham ao público. Partidária. Manuel José, sente-se envergonhado com o que está a se passar no Tribunal Supremo? Não, eu tenho vergonha o rumo que leva. Por exemplo, nós falamos muito desses julgamentos mediáticos, tá? Copelipa, coisa e tal. E eu faço um desafio aqui, principalmente aos operadores do direito. Atenção ao microfone. Aqui no painel, o Messier Chipilica, o Nelson Custódio. Ou seja, eles melhor do que eu saberão. Sabe quantas pessoas anônimas estão sobre prisão preventiva? Excesso de prisão preventiva. Há pessoas que estão na cadeia que são presos de alguém, esse é meu preso, não tem processo. Exatamente. Ninguém fala dele. A mídia, essa crítica à mídia também. Quer dizer, nós só falamos quando aparece alguém. Até no julgamento são privilegiados. Devemos dar a mão para o palmatório. Ninguém fala assim, eu dou mas a mão para o eu queria comentar. As pessoas gostam muito de Copelipa são... depois eu não considero aquele julgamento. Aquilo não são julgamentos. É o que está acontecendo. Aquilo é areia nos olhos só para nós ficarmos aqui distraídos. Não são nada julgamento. Estão a tirar areia para quem? Eu estou mais incomodado. Manoel, já estão a tirar areia para quem? Nós todas as pessoas. E você está aceitando? É por isso que eu estou a dizer isso. Por não aceitar mesmo é que eu estou a dizer isso. Muito obrigado. Recuso a falar disso. Muito obrigado. Vamos falando dos nossos irmãos que estão presos. Muito obrigado. Chipilica é advogado, vai lá saber quantos indivíduos estão na cadeia, não tem julgamento. Manuel José, chega. E aqui, um ponto final. É sempre um prazer estar com os meus convidados. José falou duas vezes. A exclusão aqui. Você abriu mão a sua reflexão, Chipilica. Vamos abrir uma providência cautelar, vamos requerer. Então, ficam aqui os abraços de Cavita Tilala, António Fastos, Oreb dos Reis, Pedro Calavre, René Agostinho. Eu sou Horácio dos Reis. Fico bem e até à próxima. Não se esqueça, daqui a pouco teremos o jornal, aqui toda a atualidade tratada com a devida responsabilidade, aqui na rádio que transmite a voz da sociedade. Fique bem, até à próxima. Informação. E reflexão. Caminhando lado a lado. Este é o Ponto de Equilíbrio. Onde o debate constrói conhecimento. Rádio Espetáculo. No topo do monte de que se divisam os factos, tal como se apresentam. A Rádio Despertar deve fazer no máximo para poder expandir a essas rádios a nível do país. Porque, afinal de contas, estamos a ver que essa democracia está sendo espalhada em todo o ponto do país, através dessas rádios que têm abertura a toda a gente. A Rádio Despertar é que está a dar um tempo suficiente para poder as pessoas ouvir a realidade que se passa. A meio ao olhar desdenhoso,